primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a habitantes da Mesopotâmia, em torno de 2400 a.C. O seu uso original era no sentido de desenhar linhas na areia com rochas. Versões mais modernas do ábaco ainda hoje são usadas como instrumento de cálculo. No ano de 1500, Leonardo da Vinci inventou uma calculadora, sendo a primeira máquina desenvolvida para efetuar operações matemáticas simples. John Napier, escocês inventor dos logaritmos, também inventou os ossos de Napier. Eram tabelas de multiplicação gravadas em bastão. A primeira máquina de calcular mecânica foi construída em 1623 por Wilhelm Schickard, sendo capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Durante muitos anos nada se soube sobre essa máquina. Em 1960 finalmente foi reconstruída a primeira réplica que funciona como a original. E isto aqui é o relógio calculador de Schickard. Bem antes de Blaise Pascal e Leibniz, Wilhelm Schickard é considerado como o primeiro a construir uma máquina de calcular mecânica. Só em 1642 foi inventada a Pascalina, pelo filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal. A história vai que Pascal aos 18 anos trabalhava com o seu pai no escritório de coleta de impostos, na cidade de Rouen, e desenvolveu a máquina para auxiliar o seu trabalho de contabilidade. E aqui temos uma excelente imagem da Pascalina. Esta apenas conseguia fazer operações de subtração e adição. Em 1713, Gottfried Leibniz desenvolveu a lógica num sentido formal e matemático, utilizando o sistema binário. Em seu sistema, uns e zeros também representam conceitos como verdadeiro e falso, ligado e desligado, válido e inválido. Leibniz criou uma máquina de calcular superior à que fora criada por Pascal, fazendo as 4 operações, e não as 2. Em 1820, o francês natural de Paris Charles Xavier Thomas, conhecido como Thomas de Colmar, projetou e construiu uma máquina capaz de efetuar as 4 operações aritméticas básicas. Esta chamava-se de arithmomet. Aqui temos uma fotografia que mostra precisamente essa máquina. Esta foi a primeira calculadora realmente comercializada com sucesso. Ela fazia multiplicações com o mesmo princípio da calculadora de Leibniz e efetuava as divisões com a assistência do usuário. Em 1854, George Boole publicou os princípios da lógica booleana. Na álgebra de Boole existem somente 3 operadores: e, ou e não. Em inglês é and, or e not. Hoje em dia a álgebra de Boole está presente em todos os componentes eletrónicos. Em 1801, na França, durante a Revolução Industrial, Joseph-Marie Jacquard, mecânico francês, inventou um tiare mecânico controlado por grandes cartões perfurados. O sistema estava longe de ser um computador, mas ilustrou que as máquinas podiam ser controladas pelo sistema binário. A ideia de Jacquard atravessou o Canal da Mancha, onde inspirou então Charles Babbage. Enquanto projetava o seu calculador diferencial, a ideia de Jacquard fez com que Babbage imaginasse uma nova e mais complexa máquina, o calculador analítico, extremamente semelhante ao computador atual. O brilhante matemático inglês Charles Babbage é conhecido como o pai do computador. Foi contemporâneo de George Boole. Foi com Charles Babbage que o computador moderno começou a ganhar forma. Através do seu trabalho no engenho analítico, além disso tudo, Babbage imaginou a primeira máquina de impressão, que imprimiria os resultados dos cálculos. Babbage conseguiu, durante algum tempo, fundos para a sua pesquisa, porém não conseguiu completar a sua máquina no tempo prometido e não recebeu mais dinheiro. Junto com Babbage, trabalhou a jovem Ada Augusta. Ada inventou os conceitos de subrotina, uma sequência de instruções que pode ser usada várias vezes. Durante a colaboração com George Boole, a matemática Ada Lovelace publicou os primeiros programas de computador. Lovelace é popularmente considerada como a primeira programadora do mundo.
Ada Lovelace e Charles Babbage estavam avançados demais para o seu tempo, porque só na década de 40, portanto 1940, é que começa a aparecer coisas mais avançadas que isto que Ada Lovelace e Charles Babbage já faziam no século XIX. O próximo avanço dos computadores foi feito pelo americano Herman Hollerith, 1860 até 1929, que inventou uma máquina capaz de processar dados baseados na separação de cartões perfurados. A máquina de Hollerith foi utilizada para auxiliar no censo de 1890, reduzindo o tempo de processamento de dados de 7 anos para apenas 2 anos e meio, portanto considerável. Ela foi também pioneira a utilizar a eletricidade na separação, contagem e tabulação dos cartões. Mais tarde, Hollerith fundou uma companhia para produzir máquinas de tabulação. Antes depois, em 1924, essa companhia veio a se chamar como International Business Machines, ou, mais conhecido, IBM. Em 1937, um jovem professor de matemática de Harvard, Howard Aiken, enviou à IBM a ideia de fabricar um computador eletrónico, o Mark I. A IBM aceitou o desafio e construiu, com o auxílio da Marinha Americana, um computador eletromecânico que media 2,5 metros de altura por 18 metros de comprimento, 750 mil partes e 700 km de cabos. Impressionante. Simultaneamente e em segredo, o exército americano desenvolvia um projeto semelhante, chefiado pelos engenheiros J. Presper Eckert e John Mochi. Os números da ENIAC impressionavam. Uma máquina eletromecânica com 19 mil válvulas e uma válvula queimava em cada 2 minutos, 70 mil resistências, 10 mil condensadores, 1500 relés, 6 mil interruptores, pesava 30 toneladas, a área era de 170 metros quadrados, o consumo era de 200 mil watts. Os complexos cálculos de balística que antes eram realizados em 12 horas caíram para 30 segundos com o uso da ENIAC. Howard Aiken construiu em 1947 o Mark II, baseado em relés. Ficou conhecido por ter apresentado o primeiro caso real de um bug encontrado num computador. Portanto, o primeiro bug apareceu em 1947. O UNIVAC 1 foi o primeiro computador comercial fabricado nos Estados Unidos. Os idealizadores do UNIVAC foram John Mauchly e J. Prosper Eckert, os mesmos do ENIAC. Em 1953, a IBM entra definitivamente no mercado de computadores e passa a liderá-lo, com o lançamento do IBM 701 para uso comercial e o IBM 702 para uso militar. Em dezembro de 1954, a IBM apresenta ao público o IBM 650, pesando 892 quilos, era capaz de realizar 1.300.000 somas e 100.000 multiplicações de números de 10 dígitos. Foi desenhado para resolver problemas comerciais e científicos, em 1954. Muitas e importantes evoluções aconteceram em 1962, no computador Atlas. Foram utilizados os primeiros discos magnéticos para o armazenamento de informações e nos IBM 1401 e IBM 7094, a utilização total de transistores. Os dois conjuntos venderam mais de 10.000 unidades. Nessa época, os computadores ainda eram muito grandes pelo fato de terem que possuir unidades leitoras de cartões perfurados para manter a compatibilidade com sistemas antigos, unidades de fita magnética e até mesmo os discos magnéticos eram extremamente grandes. Em 1976, a Commodore lança o PET 2001, o primeiro microcomputador pessoal comercial. Possuía processador de 1 MHz, RAM de 4 KB ou 8 KB, teclado gravador de fita, cassete e vídeo de 9 polegadas, com 40 colunas, 25 linhas e 2 cores. A partir desse momento surgiram empresas como a Microsoft em 1975 ou a Apple em 1976, que foram criando computadores cada vez mais sofisticados. Todos os dias somos bombardeados com publicidade de novas máquinas que ultrapassam os limites anteriormente existentes. E aqui temos o Apple, o primeiro Apple do mundo.